Boa noite! Estamos aqui em mais uma edição do programa Inteligência Solidária do canal digital TV Pública. E hoje é segunda-feira, sempre com pautas muito interessantes e muito especiais, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo tão diferenciado, né? Esse momento mundial de isolamento social. Nós convidamos a Camila Jordan, que é uma das coordenadoras, ela vai se apresentar, da ONG Teto, que eu já conheço, né? É uma ONG que eu conheço há um bom tempo, tem um trabalho de voluntariado aí muito legal, que é um Teto para o Meu País. Ela vai contar um pouquinho, pessoal, extremamente interessante, o impacto que o Teto causa em grandes comunidades, e a Camila vai ter a oportunidade para falar conosco. Mas antes da gente começar a falar do Teto, o que é o Teto, qual a atuação, como é que está agora nesse momento de pandemia, eu quero que a Camila se apresente. A gente tem isso aqui no programa Inteligência Solidária, mostrar o humano de quem está se envolvendo nas causas. Então, quem é a Camila? Qual que é a formação? Família? Como é que chegou no programa Teto, na ONG Teto? Seja bem-vinda, Camila. Boa noite. Boa noite, Érica. Muito obrigada por essa oportunidade de a gente estar aqui, explicar um pouco do que a gente está fazendo na Teto e contar um pouco da minha história também. Bom, meu nome é Camila Jordan e eu sou a diretora executiva da Teto Brasil, uma organização que trabalha com voluntariado, jovens voluntários e moradores em favelas, em comunidades precárias, para a superação da pobreza e a diminuição da desigualdade. Eu estudei engenharia ambiental há uns bons anos atrás, mas, na verdade, eu nunca quis atuar exatamente como engenheira e sempre estive mais focada na questão social. Então, após o terminar o curso, eu fiz a faculdade em Portugal e aí fui morar no Rio de Janeiro. E quando eu vou morar no Rio é quando eu conheço a Teto, que tinha acabado, na verdade, de abrir o escritório no Rio, porque durante muitos anos a gente estava só em São Paulo. E quando a Teto abre o escritório no Rio, começa a mobilizar muitas pessoas, e foi assim que eu fiquei sabendo também. E me tornei voluntária. Então, primeiro fui voluntária da Teto durante 3 anos. Passei por diversas áreas e tal. Mas nunca trabalhei, só como... Até eu sempre, recentemente, né, sempre brinco com a questão que eu tentei me candidatar várias vezes, mas nunca... não era o tempo, né? E acabei, depois de passar 4 anos no Rio, fui estudar fora e fiz um mestrado em administração pública, focado em políticas públicas de habitação e urbanas, na Universidade em Nova York. Muito legal. Estive por lá e acabei trabalhando em Nova York também, com habitação, com projetos sociais de habitação, até o ano passado, quando eu voltei para o Brasil, no final do ano passado. E aí a vaga da diretoria executiva estava abrindo e eu resolvi me candidatar. E dessa vez fui aceita. Nossa, que história máxima, muito legal, muito legal. Fora a formação sua, sensacional. Sabe que agora eu fiquei até na curiosidade de entender, antes de a gente entrar aí na pauta do Teto, como é que são as habitações, né, caracterizadas como comunidades e favelas? É o mesmo contexto, é muito diferente lá fora? Bom, nos Estados Unidos, em geral, não existem comunidades precárias, como a gente chama de assentamentos informais, né? Existem, sim, bairros mais pobres, onde a questão da moradia é muito forte, mas, em geral, assim, se você não tem onde morar, se você não consegue pagar uma casa, uma renda, etc., um aluguel, você mora na rua. Então, a situação de moradores de rua, por exemplo, em Nova York, é bizarra. Tem 75 mil pessoas por noite dormem ou em abrigos ou na rua. Jesus! Então, 75 mil? E não tem abrigo lá? Não, tem muitos abrigos, mas tem muita gente morando na rua. Inclusive, Nova York a cidade dos Estados Unidos que tem mais crianças que moram em abrigos dos Estados Unidos inteiro. Bom, também é a maior cidade, né?
mas mesmo assim o percentual é muito alto. Então, a questão da moradia e da desigualdade na cidade também é muito forte. Muito forte. Muito louco isso, né? Muito louco. Daí você veio para o Brasil e teve um choque, né? Porque quando você veio para o Brasil, você já veio direto para Teto para voltar ao trabalho. Você estava no Rio, você falou que você veio para o Rio. É isso? Não, eu vim para São Paulo, na verdade. Eu não vim para trabalhar para Teto, na verdade. Eu tive uns precalços lá, porque eu estava trabalhando para um projeto de habitação social durante 8 meses, esperando o meu visto ser finalizado, e aí meu visto nos Estados Unidos não saiu. Então, eu vim recaminhada para o Brasil sem Nossa, veio assim por livre e espontânea pressão. Volta para o Brasil. E aí veio para São Paulo. Que legal. Mas você chegou a terminar o curso? Sim, eu terminei e fiquei morando ainda lá quase 1 ano e meio, 2 anos depois de ter terminado o curso. Nossa, gente. Muito show. E lá esse trabalho era remunerado? Você trabalhava para uma instituição? Sim, eu estava trabalhando para um projeto piloto da Prefeitura de Nova York com uma ONG na reabilitação de apartamentos de subsolo. Então, a ideia era criar mais moradias de diferentes, né, para diferentes acessos de renda e para que mais pessoas pudessem ter habitação. Infelizmente, por causa da Covid, o projeto foi cancelado. A gente tinha 6 milhões de dólares de orçamento, foram tirados e não vão ser restituídos, o que é muito triste, porque um projeto que foi da pressão da comunidade e de 15 anos assim, da sociedade civil pressionando a cidade para fazer esse projeto, e agora foi cancelado. Então, é bem, bem triste, na verdade. Triste, né? A gente está passando por uma mudança tremenda. Cá, e você veio para São Paulo. Como é que você veio parar na Teto aqui em São Paulo? Olha, eu fiz muitas amizades durante o tempo que eu fui voluntária. E aí, no momento, em janeiro, cheguei no meio de dezembro, assim, em janeiro, conversando com amigos, com uma amiga em especial que ainda está trabalhando na Teto. Ela falou, vai abrir essa vaga, por que você não se candidata? E eu, na verdade, nem estava. Eu falei, não, já passou o tempo da Teto, tipo, já foi, já tentei e tal. Mas aí decidi tomar um café com a pessoa que estava saindo, que na verdade agora é a nossa presidente do conselho também, a Nina, e na conversa com ela eu já saí meio que convencida que eu ia me candidatar de novo, assim. Principalmente porque nos últimos anos a gente, como organização, mudamos um pouco, ou digamos, refocamos o nosso objetivo, que é transformação a longo prazo. Apesar de a gente trabalhar numa instância de emergência, a Teto procura mudar a realidade das pessoas, né, em conjunto com as comunidades, mas mudar essa realidade a longo prazo. Então, a gente entende a emergência, mas sabemos que precisamos trabalhar com políticas públicas, com o governo, com entidades, com outras organizações da sociedade civil, para que a gente consiga realmente fazer mudanças a longo prazo. E foi esse foco que me fez querer voltar, digamos assim, a Teto, por entender que isso voltou a ser da organização. Vamos fazer, acho que é legal a gente falar um pouquinho da Teto, do impacto da Teto, o que a Teto faz, né? Porque a gente sempre fala, eu não sei, eu tive um primeiro contato com a Teto, é a Teto mesmo, ou é o Teto? Como é que o pessoal fala? É polêmica essa questão, mas a gente agora... É polêmica, né? Porque o Teto para o meu país, a Teto é ONG. Como é o termo correto? É que a gente prefere usar a Teto, eu mesmo me confundo, mas é porque a Teto a gente consegue, né, medir melhor o nosso impacto online, porque o Teto acaba sendo, né, tem outras palavras-chave muito fortes na web aí, então a gente prefere usar a Teto para que as referências sejam mais fáceis de encontrar. Não, legal. Então, a Teto eu tive contato uma vez passando de carro e os voluntários entre os carros com aquela casinha fazendo uma arrecadação de doação, eram alunos do Mackenzie, do curso de arquitetura,
E aí eu acho que era legal, cara, contar dessa grandiosidade, dessa mobilização que a Teto faz, até a gente chegar no objetivo final, que é o impacto, porque para chegar dentro de uma comunidade, tem todo esse engajamento antes desse grupo de voluntariado, né, alunos de arquitetura, ou quem mais quiser se engajar. Então, acho que a gente poderia começar contando essa história, por onde começa a Teto, sabe? Sim, com certeza. Bom, esse evento que você viu, que você presenciou, é o nosso famoso evento da coleta, que é um evento anual que a gente faz de arrecadação de fundos nas ruas e que serve também para denúncia. Então, muita gente que não conhece a situação em que milhões de brasileiros vivem, um dos objetivos desse evento é esse também. Infelizmente, esse ano a gente até teve que cancelar, né? Por conta da pandemia, não conseguimos fazer o evento da coleta. Mas a nossa organização, ela não vive sem o voluntariado, né? É o sangue que pulsa nas veias, é o sangue do voluntariado. Então, assim, desde que a gente está no Brasil, já mobilizamos mais de 70 mil voluntários. E só no ano passado foram mais de 11 mil pessoas participando desde voluntariado fixo, né, que trabalha diariamente, semanalmente nos escritórios, até os voluntários que participam das construções, outros eventos pontuais que a gente tem nas comunidades. Ou a coleta, por exemplo, que é um evento que mobiliza muitas pessoas. Então, é isso. O voluntariado, a razão do Teto, né, de ser, é esse encontro exatamente do jovem voluntário na comunidade com os moradores. Porque isso é o que permite que haja essa transformação dos dois lados. Encontro de realidades é o que realmente faz com que também esse impacto possa ser um impacto a longo prazo, porque a pessoa, a gente, né, a nível da América Latina, a gente fez um estudo, e aqui no Brasil também, de como era a jornada desse voluntário dentro da Teto. E uma das coisas que as pessoas falaram é que depois da participação, uma das respostas mais claras que saiu assim é que depois da participação na Teto, as pessoas repensaram ou tomaram caminhos diferentes de profissão por terem, né, participado da Teto, que isso fez elas pensarem muito para onde elas queriam ir, com quem que elas queriam trabalhar e como elas queriam impactar o mundo. Então, isso para a gente é muito importante, porque é isso, o jovem tem ainda essa capacidade de ter uma cabeça aberta para se deixar impactar pela experiência. Sim, se vê assim, né? Que gera impacto. Olha só, é aquela relação ganha-ganha do bem, porque gera impacto em quem faz a ação, gera impacto para a organização e gera impacto para o público final, que é a demanda que está atendendo. Então, assim, é um impacto de transformação total, né? Isso que eu acho legal. Eu lembro, numa visita que eu fiz na Teto, por uma parceria que eu estava trazendo para Teto, eu estava prestando uma consultoria para uma instituição argentina, muito legal. E uma pessoa de voluntariado me contou da metodologia que é feita com os voluntários. Então, assim, eles passam por 3 dias de engajamento e mobilização, aí de motivação, a linguagem de como vai tratar, porque eles vão para dentro, né? Como é que funciona, né? Porque é legal o pessoal entender. Então, esses voluntários passam por um treinamento, eles vão subindo numa escala de engajamento dentro da ONG, porque para eles participarem, eles têm uns degraus de engajamento. Depois de formação dele preparado e, de certa forma, como a gente pode falar, com maturidade, ele vai para a comunidade, porque também tem lá o choque de comunidade, de como falar com essa comunidade, ele está lá mesmo, como a gente fala, com a mão na massa, constrói essas casas depois, Cá, que você pode falar, porque é uma casa específica para a filosofia do Teto, que é uma casa que não é uma casa que a pessoa vai morar o resto da vida, é uma casa para cobrir uma necessidade emergencial básica, né? Então, isso é muito legal. Então, normalmente, alunos de engenharia ou arquitetura, ou quem mais curioso quiser participar, que tenha condições de fazer parte disso, não é isso? Porque eu lembro que tem esse treinamento, que é muito forte, esse treinamento lá. Na verdade, o voluntário ou a voluntária podem entrar em qualquer momento da atividade, assim, porque muitas pessoas, por exemplo, o primeiro contato que elas têm
com a Teto é através de eventos massivos. Então, eu mesma, a minha primeira atividade foi uma construção. Mas pode ser uma eco, que é o momento onde a gente escuta as comunidades, faz um levantamento de dados da comunidade. Mas pode ser qualquer evento, na verdade. E aí, o mais importante para a gente, na verdade, é que essa transformação ela sempre acontece com a comunidade, com o estar na comunidade, porque senão não faz sentido. Assim, né? A gente poderia perder muito tempo, né, na formação teórica do que é uma favela, o que é uma comunidade, o que é uma empresa. Naquele momento de você estar na comunidade, esse momento é o que é fundamental no nosso trabalho e é realmente o que catalisa a transformação em todos nós. Então, a gente realmente tem um processo de formação, de todos os nossos eventos tem linhas formativas, tem tópicos que a gente aborda, tem momentos realmente de formação, de troca, tanto com os moradores como com os voluntários. Então, isso realmente faz parte do nosso DNA. Mas a parte mais importante, realmente, a parte mais importante é estar na comunidade, esse contato, essa troca que acontece quando a gente está lá. Transforma vidas, né, Ká? Eu acho que transforma as vidas, né? Imagina, né, as pessoas que antes de ir para uma comunidade, depois que faz um trabalho desse tão lindo, né, com jovens que se vão voluntariamente, como você falou, é o sangue, né, do Teto. E conta para nós, como é que é essa arquitetura dessa casa, né? Porque, assim, eu lembro que nessa conversa que eu tive com o pessoal do Teto, eles falaram que em 3 dias eles conseguiram arrecadação, isso, olha, já faz muito tempo, viu? Porque essas arrecadações se transformam em casas. Eu lembro que eles tinham um projeto para Paraisópolis, Heliópolis, eu lembro que eles tinham arrecadado em 3 dias mais de 1 milhão, quer dizer, o trabalho voluntário começa, desde o voluntário tendo essa clareza da necessidade do engajamento dele de mobilização para arrecadação, aí tem esse treinamento, depois esse mesmo voluntário vai para dentro das comunidades para construir essas casas, né? De onde vocês trouxeram essa arquitetura dessa casa, que é muito legal, né? Um teto mesmo, mas é que no momento de emergência, gente, para quem passa por uma situação emergencial, sabe o valor que é ter um canto que seja para se cobrir da chuva e do frio, né? Como é que é essa casa, Lucas? Então, a casa, ela é uma casa emergencial, que a gente chama, né? Casa moradia emergencial, que é para cobrir, como você realmente falou, uma situação muito específica em que as pessoas moram. Então, pessoas que moram em barracos de madeira, feitos de retalhos, em situações muito precárias, muitas vezes, né, sem janela, sem ventilação, com goteiras, com bichos entrando pela casa, sem ter a possibilidade de realmente, por exemplo, proteger os seus bens, né, sem ter uma forma de trancar a casa, por exemplo, ou de deixar as crianças de uma forma mais segura. Então, a casa é uma casa feita de madeira, em cima de estacas, né? Então protege da umidade do solo, da chuva, de qualquer tipo de água que venha do solo, que tem em geral, três janelas. E a casa já passou por várias modificações ao longo dos anos, mas é uma casa que vem também, né, da origem da Teto no Chile. E a gente também tem várias outras versões, então ao longo dos anos a gente também já foi testando outros tipos de modelos, o que a gente também chama da casa progressiva, que é uma casa que é uma mistura. Eu agora não vou saber, para ser muito sincero, não vou saber exatamente a tecnicidade, mas é uma casa que já permite adaptações mesmo dos próprios moradores para que ela se torne uma casa mais definitiva. Mas a casa, o modelo mais simples, mais simplificado que a gente tem é essa casa realmente feita de madeira com uma telha de metal. E com uma manta térmica também para proteger do frio e do calor. Olha só, gente. Quanto custa uma casa, você sabe, não? Média? O custo da casa eu acho que é em torno, assim, o custo depende muito também do estado, pela questão do transporte, etc., mas ela gira em torno de 7 a 8 mil reais, se eu não me engano, cada casa. Tá. Nossa, a pessoa ganhar uma casa numa condição dessa, imagina a felicidade que tem, né? Ká, e vocês têm... Oi, fala. Não, eu ia dizer que a casa, na verdade, e ela... Muitas vezes ela é assim, a chave, digamos que é a chave de entrada nas comunidades, porque
o que a gente sabe é que as comunidades onde a Teto trabalha são comunidades muito específicas. Então, não é assim a comunidade que você vê, né, nas notícias sequer. Não, em geral, são comunidades que nunca ninguém nem ouviu falar, assim, onde o chão é de terra, não tem nenhum tipo de estrutura, muitas vezes não tem nenhuma outra organização que está lá, muitas vezes a Teto é a única organização presente nesses territórios. E você está em São Paulo... esquecidos, então, e muito desacreditados. Então, algumas comunidades, por exemplo, de vez em quando dizem que até recebem políticos que vão lá pedir voto, etc., mas nunca cumprem, né? Nunca realmente entregam nenhum projeto que melhore a vida das pessoas. Então, o trabalho de ganhar confiança, né? Desse trabalho que requer muita confiança, que é a gente chegar e falar: olha, você vai ter que derrubar o seu barraco, né? Claro, se a pessoa topar, participar e tudo mais, né? Não estou dizendo que a gente chega assim, mas se a pessoa falar, não, eu quero participar da construção, eu quero participar desse processo, ela tem que montar o barraco dela para que a gente possa construir a casa nesse lugar. Então, é preciso muita confiança que a gente vai construindo ao longo dos meses, né, pré-construção, para que a pessoa realmente acredite que em 2 dias, na verdade são 2 dias em que a gente levanta uma casa, em conjunto com a comunidade, com os moradores e os voluntários. Certo. Nossa, gente, em 2 dias, né, uma casa, E, assim, em São Paulo, você lembra quais são as comunidades que vocês já atuaram, Camila? Olha, a gente já atua em muitas comunidades. Eu para ser sincera, eu tenho 2 meses que eu entrei, que eu voltei a entrar, então eu não vou saber dizer todas delas. E como é que tá, Cá? Agora falando desse momento de pandemia, como é que vocês estão se adaptando, né? Porque é o isolamento, e muita gente ainda assim, mesmo que o isolamento precisando, ainda mais agora que a gente está chegando o inverno e está com chuva, eu tenho visto muito vento aqui em São Paulo, né? Como é que vocês estão pensando na Teto, nesse novo normal? Olha, para ser sincera, esse novo normal tem sido bastante difícil para a gente. Então, né, uma organização que trabalha primariamente sempre em território, né? A gente está afastado das comunidades fisicamente. Claro que a gente mantém o contato muito próximo com as lideranças, com os moradores, mas fisicamente a gente não tem estado nas comunidades pela questão da pandemia, né? Então, isso tem sido bastante difícil para todos nós, porque a gente trabalha porque a gente quer estar junto, porque a gente está ali fazendo esse trabalho. O que a gente fez nos últimos meses foi, primeiro, adaptar o nosso modelo de trabalho nesse momento para cumprir, né, para ajudar nas coisas que as pessoas mais precisam, que é no combate à fome. Então, né, isso já está mais do que sendo dito por várias organizações, que a fome vai voltar se já não voltou para o Brasil. A gente já está no mapa da fome. Então, a gente lançou uma campanha de última hora, como muitas organizações também fizeram, né, para arrecadação de kits. E kits tanto de alimentação quanto de higiene. Então, a gente, muito em conjunto, em parceria com as lideranças, a gente entregou mais de... na verdade, foram 49 comunidades em 6 estados do Brasil. Nossa. E chegamos a mais de 10 mil pessoas. Arrecadamos mais de R$500 mil para essa. Ainda a gente ainda está fazendo a distribuição. Mas agora, na verdade, pensando, né, como tem muitas coisas que a gente não sabe como vai ser nessa volta ao normal, muitas incertezas. Mas 2 certezas que a gente está trabalhando na nossa organização é que a pobreza e a fome vão voltar para o Brasil, e vai aumentar, e que a recuperação dessas comunidades onde a gente trabalha vai ser a mais difícil e a mais lenta. Então, né, quando a gente fala retomada econômica e tudo mais, a gente sabe que essas comunidades são as pessoas mais afetadas, porque são as pessoas que trabalham no setor informal. Então, desde que a pandemia começou, ou elas deixaram de poder trabalhar, ou elas perderam o emprego, né? Não tem essa de home office, como a parte privilegiada do mercado de trabalho tem. E as pessoas que tiveram que sair para conseguir alimento para as suas famílias. Então, visto isso e sabendo dos outros problemas que existem nas comunidades, como a falta de saneamento básico,
a falta de acesso à água, que seja uma água, né, potável, e tudo mais, a gente está adaptando o nosso modelo de trabalho para nos próximos meses a gente trabalhar focados em projetos comunitários que ajudem na mitigação dos efeitos da Covid. Então, projetos focados em questões... legal. Sim, então, por exemplo... Vocês não deixaram... Sim, vocês não deixaram de atender, porque o foco na verdade, são casas, mas vocês estão tentando suprir a necessidade básica e essencial para a sobrevivência humana, que está, de certa forma, relacionada à questão da casa, porque você tem que ter saneamento, você tem que ter alimentação, né, arrecadar 500 mil e beneficiar 49 comunidades é um impacto bem considerável, né? O nosso foco, na verdade, ele não é a casa. O nosso foco é o habitar, né, o entorno todo em que as pessoas vivem. Então, a casa certamente faz parte disso. Mas tanto que a gente sempre trabalhou com outros tipos de projetos comunitários que a comunidade como demanda. Só que agora, dado né, a situação que a gente está vivendo, a gente está focado mais, vai focar mais em projetos específicos, como, por exemplo, lavatórios comunitários, né? Porque as pessoas não têm acesso à água, ou se têm, elas têm que sair, elas têm que buscar uma bomba para puxar água de algum lugar. Enfim, a gente sabe que muitas vezes a água é cortada, não se tem acesso permanente, né? Por exemplo, então a gente vai trabalhar com lavatórios comunitários, com captação de água da chuva, tanto para casas, quanto também para sedes comunitárias. A gente vai trabalhar com banheiros modulares, biodigestores, para ajudar nessa questão do saneamento, que também já são projetos que a gente já fez. E também com projetos para ajudar na questão da segurança alimentar. Então, construção de hortas comunitárias e também de refeitórios. Tudo isso a gente vai fazer de acordo com a necessidade levantada pela comunidade. Então, como sempre, a gente não chega falando o que vai ser feito. A gente, em conjunto com as lideranças, com os moradores, a gente senta para conversar. Olha, isso é o que a gente tem para oferecer, quais são as prioridades que vocês veem? E aí a gente, né, já está correndo atrás também de levantar esses recursos para fazer esses projetos acontecerem nos próximos meses. Claro que tudo tudo ainda é muito incerto e a gente precisa, com cada comunidade, ver como está, por exemplo, a questão da Covid naquela comunidade. Então, tudo isso a gente já está acompanhando com as nossas equipes de comunidade, qual é a situação, tanto nos diferentes estados como nas diferentes comunidades, porque varia muito. Nossa, muito rico, Camila. Não, mas riquíssimo. Imagina, olha a riqueza, gente, desse apoio para as comunidades, ainda mais nesse momento. Imagina o que seria de comunidades sem ONGs como o Teto, que pensa em toda essa questão. Você estava falando aí numa série de recursos, Camila. Eu não sei se vocês já ouviram falar em energia elétrica gerada por lixo, sabe? Talvez é uma coisa que pode estudar. Eu estava vendo esses dias aí sobre isso daí, sabe? Eu acho que é uma coisa bem legal. O setor de captação de recursos de vocês, como vocês fazem para fazer essas arrecadações, para quem quiser ajudar e estiver assistindo a gente? Olha, a gente tem várias frentes. Uma para indivíduos, se vocês podem se tornar o que a gente chama de um amigo ou amiga da Teto. Então, através de pequenas doações mensais, você faz uma pequena doação a partir de, sei lá, R$20, por exemplo. Isso nos ajuda muito, porque com uma base larga ainda, né, que sejam valores pequenos, isso nos ajuda a ter uma sustentabilidade financeira a longo prazo. Depois a gente também tem empresas amigas da Teto, que são empresas menores, que querem também, né, doar, fazer um aporte mensal. E isso a gente também trabalha com isso. Depois, através de alianças ou parcerias maiores, com empresas que fazem doações, por exemplo, agora para essa questão da Covid, a gente está trabalhando com um fundo específico, que é o Funteto, que é um fundo comunitário para o desenvolvimento desses projetos específicos na mitigação dos efeitos da Covid. Então, a gente espera criar um movimento de empresas ou de indivíduos também que queiram fazer aportes maiores para a gente ter também a flexibilidade, né, de ir aonde é mais preciso.
de acordo com o que as comunidades estão levantando como necessidade. Então, basicamente, Nossa, Amigos da Teto, empresas amigas da Teto, e parcerias com empresas que sejam maiores. Em outros momentos, né, a gente também tem, por exemplo, o voluntariado corporativo, onde a empresa faz um aporte e ela leva os colaboradores para construírem na comunidade. Só que nesse momento a gente já não tem previsão das próximas construções, porque como a gente trabalha nesse modelo de massividade, agora, no meio de uma pandemia, infelizmente, esse modelo não é possível. Como é que vocês estão fazendo as entregas dos alimentos? A gente está coordenando puramente com as lideranças comunitárias. Então, a gente faz as compras. Alguns dos nossos parceiros de supermercados ou fornecedores, eles montam o kit, e aí o kit já chega na comunidade em coordenação com a liderança, e ela faz a distribuição dos kits para as famílias. Faz um mapeamento, então a liderança tanto faz o mapeamento de quais, porque a gente deve ter uma lista de prioridade. Infelizmente, a demanda é muita, então a gente precisa ter algum tipo de prioridade, né? Por exemplo, mães solteiras com crianças abaixo de uma certa idade, ou idosos, outras pessoas que realmente não tenham outras possibilidades, e por aí a gente vai distribuindo os kits. Tipo uma leitura socioeconômica, mas aí é super importante ter essa parceria com as lideranças, né? Não, Esses já são comunidades que vocês já ajudam, então, né? Sim, esse é realmente esse trabalho de confiança. Nesse final de semana, não sei se você ficou sabendo, mas teve a virada pela democracia. E até faz parte desse grupo de organizações também, do Pacto pela Democracia. Então, várias organizações organizaram os seus eventos, e a gente organizou uma roda de conversa sobre democracia e habitação, com 6 lideranças. Foi virtual, tudo virtual. E foi incrível, assim. Recomendo muito qualquer pessoa escutar, porque é por isso que a gente trabalha. E são vozes que têm tanta sabedoria, tanta experiência, e que a gente não escuta como sociedade, que o governo não escuta. E que é muito importante. Ontem a fala, por exemplo, foi: eu posso ajudar o governo a chegar aonde eles não conseguem, onde eles não sabem, onde eles não têm capilarização. Eu conheço todas aquelas famílias. E, assim, as famílias, muitas das quais a gente trabalha, por exemplo, a gente está escutando, e a gente fez um levantamento, inclusive, em parceria com o FGV, que a gente vai publicar os resultados em breve, mas a gente sabe que muitas pessoas não tiveram acesso ao auxílio emergencial do governo, por exemplo, por diversos problemas. Mas, por exemplo, se uma municipalidade, por exemplo, né, tivesse uma proximidade com as lideranças, essa liderança poderia falar: olha, essa família não conseguiu receber por essa e essa razão. E isso a gente sabe, mas os governos sabem? Não sabem. Também, muitas vezes, infelizmente, não estão interessados. Mas o nosso trabalho é trabalhar com todos os stakeholders, né, que existem, para que a gente cada vez mais consiga diálogo. Então, a ideia é sempre trabalhar nesse diálogo. Nossa, sensacional. Sabe, essa tecnologia que a Teto tem de anos de se engajar, de trazer gente jovem, de trazer voluntário, de fazer captação, de se adaptar, de se reinventar agora no momento, de não parar mas não parar e estacionar, não, é só isso que a gente faz, não é, sabe? Esses diálogos todos. Sabe o que eu queria, Camila? Que antes da gente entrar para as perguntas, que eu vi que tem bastante aqui, você passasse os contatos do Teto. Então, assim, o site do Teto, como é que faz para falar com você, né, se for o caso, ou quem é a pessoa, se as pessoas querem se interessar para ajudar, para ser voluntário, para fazer doação de alimentos, de repente tem alguém que toca o coração e quer saber como é que participa. Com certeza. Bom, a forma mais fácil para ficar por dentro do que a gente está fazendo é através das nossas mídias sociais, então através do Instagram, do Twitter, Facebook, que se você buscar Teto Brasil, você encontra facilmente. A gente também está no YouTube, no LinkedIn, a gente está em todos os lugares possíveis, a gente está. Legal. A gente não está fazendo chamadas para voluntariado pontual, né?
pela questão que a gente não está fazendo, não vamos fazer eventos massivos nos próximos meses. Mas a gente está, sim, conforme a demanda dos escritórios, eles vão chamando as pessoas para serem voluntariados fixos. E, nesse momento, a gente está fazendo tudo de forma virtual, mas a pessoa pode se juntar. Então, na verdade, a melhor forma é realmente você seguir o escritório do seu estado. Então, a gente está presente no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Bahia. E Pernambuco. Olha, também. Pernambuco ainda temos só um núcleo de voluntariado, ainda não temos contratado em Pernambuco. Um escritório, digamos, mais fixo. Mas cada escritório tem a sua rede social, tem o seu Instagram, por exemplo. Então, através desse Instagram, que é escritório BA, por exemplo, escritório RJ, o escritório SP, você pode ficar sabendo, ou os grupos de Facebook, que também são onde a gente faz essas chamadas para o voluntariado. E a forma mais fácil de doar é no doe.teto.org.br, e aí você pode fazer tanto uma doação pontual como virar um amigo ou uma amiga da Teto nessas doações recorrentes de forma mensal. Muito legal, muito legal. Pessoal, como vocês sabem, essa live fica gravada no nosso programa e fica disponível também na nossa página de YouTube. Então, quem precisar entrar em contato, porque, inclusive, agora eu vou entrar nas perguntas, Camila, e uma das perguntas é essa: como posso ser voluntário do Teto nesse tempo de pandemia? Como estão os trabalhos? Você já respondeu, mas quem quiser se cadastrar, então, para ser futuramente chamado como voluntário, pode entrar por esses canais, é isso? Sim. Os canais, diria que do Instagram e do Facebook é a melhor forma de você ficar sabendo quando abrem essas chamadas para os escritórios locais. Muito legal, muito legal. Perguntas aqui. Essa pergunta foi da Fernando. Alessandro, qual a relação do Teto com a Igreja Católica? Então, a Teto, na sua origem, foram um grupo de voluntários da PUC, no Chile, com um grupo de jesuítas, que foram construir, na verdade, igrejas nas comunidades, mas após essa experiência, eles perceberam que, na verdade, as pessoas precisavam mais de casas do que de igrejas. E assim nasce a Teto. Então, na nossa fundação, a gente tem essa conexão com os jesuítas, na verdade, mas hoje em dia a Teto é uma organização apartidária, não vinculada a nenhuma organização religiosa especificamente. Eu lembro quando eu fiz a primeira visita na Teto, não lembro com quem eu conversei, mas era uma pessoa responsável pelo voluntariado. Eu achei muito curioso mesmo essa história, que ela contou que surgiu dentro da igreja, depois as pessoas, os padres jesuítas e o pessoal lá da PUC viu que era muito mais do que isso, né? Em quantos países está presente o Teto, Camila? Olha, a gente tem escritórios em 19 países da América Latina, incluindo o Caribe também. E aí a gente tem alguns escritórios de captação em outros lugares, como nos Estados Unidos e na Europa. Esses escritórios de captação, eles ficam muito mais voltados para países que têm muitas dificuldades na captação, como, por exemplo, Venezuela e Haiti, né, que são países que é quase impossível você captar recursos localmente. Então, a gente tem essa ajuda desses outros países. Mas, e acho que no total são mais de 60 escritórios regionais. Da Teto. Uau! Sim. Nossa, o Teto é muito grande, né? Mas uma pergunta, Ana Lúcia: como a Teto sensibiliza os jovens para o trabalho voluntário? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a Teto, nós queremos ser um agente de transformação. Mas isso só acontece se as pessoas quiserem se juntar e realmente fazer a diferença. E crescer nesse processo. Então, se você estiver disposto a vir com a mente e com o coração aberto para você se transformar, o trabalho voluntário é isso, né? É esse encontro, essa transformação. A gente não sei como dizer assim, como a gente sensibiliza. A gente sensibiliza contando as histórias com quais a gente encontra.
a história das comunidades. Essa é a melhor forma, eu acho, de realmente contar o que a gente não vê, porque o Brasil é um país muito desigual. Não é que é falta de recursos, é como esses recursos são distribuídos que é o problema. E se a gente não cai nessa realidade, se a gente não vê, se a gente não procura ver além da história que é contada, então essa realidade nunca vai mudar, né? Eu acho que é isso, é que voluntário, né? O pessoal sempre pergunta como vocês mobilizam. É que o voluntário, na verdade, ele tem que estar predisposto e tem que vir de dentro. Se ele já vem dele, ele se emociona com uma causa, porque a causa do teto é emoção total, né? Desde o início que você começa até depois que você entrega, depois que você sai, ainda fica aquelas lembranças maravilhosas, porque a história está lá, o impacto está lá, e o benefício continua lá. Então, não tem emoção maior do que participar desse processo. Isso daí já é uma grande mobilização natural, né, Camila? Você já construiu alguma vez com a gente? Não, eu nunca construí, na verdade. Eu fui para estudar a tecnologia de vocês e foi sensacional, né? Tanto de voluntariado para eu entender, porque na época eu sempre desenvolvi projetos de voluntariado em multinacionais, transnacionais, já fora do Brasil já trabalhei muito com isso, né? E aí eu fui para estudar, porque sempre me falaram que a Teto mobilizava 3.000, 4.000 pessoas para ações. Tinha um grupo, igual você falou, 11.000 voluntários num ano, é mais que uma cidade de interior, às vezes tem cidade de interior que não tem essa quantidade de população, então as pessoas têm que estar muito engajadas, e outra coisa, depois você organizar esse grupo de pessoas numa comunidade também, é outra tecnologia, porque cada um fica responsável por uma coisa, e assim, a tecnologia de trabalho em equipe é muito legal, de engajamento, de mobilização de emoção, então assim, é só quem conhece mesmo, e eu fui conhecer e gostei pra caramba. Então, assim, você é uma grande prova disso, porque você foi voluntária lá. E hoje você está trabalhando para Teto, quer dizer, você foi para fora, trouxe toda a sua tecnologia para dentro e agora está nessa adaptação, né, de acordo com a realidade que a gente está vivendo. Então, assim, a Teto é sensacional, incrível, né? E as pessoas que estão lá são pessoas que têm muito valor. Então, quando a gente fala de inteligência, porque a solidariedade ela é uma inteligência a partir do momento em que ela muda futuros, em que ela gera impacto, em que ela gera impacto, inclusive, no PIB, né, no nosso Produto Interno Bruto, nosso FIB também, porque existe uma felicidade interna bruta que ninguém calcula, mas a satisfação de estar. Então, assim, é uma tecnologia sensacional que as pessoas deveriam, independente de estar lá na Teto ou não, conhecerem, porque a gente sempre se torna diferente do que a gente foi, a partir do que a gente tem de conhecimento para frente. Então, eu desejo, se tivesse que desejar alguma coisa boa para as pessoas, eu desejaria que todas passassem para conhecer a metodologia e a filosofia da Teto. Você está de parabéns. Eu tenho uma última pergunta aqui para fazer, que eu achei bem legal. Camila, como montar um projeto e trazer a Teto para a minha cidade? Quer dizer, olha que legal, já tem pessoas interessadas, mas como é que existe essa possibilidade? Como é que funciona isso? Olha, a gente está sempre em busca de novas comunidades onde trabalhar e cidades, mas a gente tem uma atuação estratégica, digamos assim. Então, infelizmente, a gente ainda não tem, talvez um dia a gente vai ter os recursos para estar em todos os lugares. Mas o nosso objetivo também é estar em todos os lugares. O nosso objetivo é também que a gente consiga, né, criar essa relação próxima com a sociedade civil, outras organizações e os governos, para que a gente consiga mudar essa realidade. Então, na verdade, é uma pergunta mais complexa do que isso, porque a gente não atua em todo... o objetivo não é estar em todos os lugares. Mas, dependendo... A pessoa que não fez a pergunta, né, não falou onde ela está, que estado ela está. Mas a melhor forma... Quase todas a nossa expansão territorial se dá quando as pessoas participam das nossas ações voluntárias e eles falam, eu adorei isso aqui, a minha cidade precisa, eu quero levar isso. Então, a gente começou no Paraná assim, em Minas Gerais assim, na Bahia assim também. Então, eu diria que o primeiro passo é você se familiarizar com a nossa organização, vir ser voluntária. E aí, através desse processo, a gente ir conversando para ver aonde você, né, vê essa necessidade. Porque muitas vezes a gente depende, obviamente, de pessoas que realmente nos contactam e dizem, olha, venham para cá, venham para cá.
Muito bom. Camila, olha, chegando... Desculpa, lembrei, a gente tem um e-mail geral, que é o infobrasil@teto.org.br, que é o nosso e-mail geral de informações, onde você pode colocar dúvidas e sugestões também. Muito bom. Eu ia falar isso, olha, por mim a gente ficava a noite toda aqui, porque é uma história muito legal. Olha, você de uma riqueza profissional, de engajamento, a gente vê que é legítimo, né? Porque você fez engenharia ambiental e você acabou continuando e veio parar no Teto. Sorte do Teto e do pessoal que tem você nessa equipe. Por isso que eu acho que, quando eu procurei o Teto, o pessoal já falou, tem que falar com a Camila e tal. E a Camila sempre em reunião, né, Camila? A gente sempre dá um jeitinho, né? Pessoal, é isso que eu acho, olha. Conhecimento, informação é o maior poder que o ser humano pode ter. Então, o que a Camila trouxe hoje é mais informação para a gente mudar o nosso mesmo. Camila, antes de finalizar, eu estou vendo aí um monte de livros atrás de você, eu sempre peço ou uma frase ou uma palavra para a gente finalizar, alguma consideração, e depois a gente encerra aqui o programa. Olha, eu vou encerrar com uma das minhas palavras preferidas, que é curiosidade. Porque a curiosidade é o que nos leva a procurar além, né? Ir além do que está aqui, ir além do que as pessoas nos dizem, ir além do que nos é apresentado como a única opção. Então, a gente vive nessa realidade construída. Tudo isso foi construído, né? Foi a gente que inventou. A gente pode desinventar. A gente pode pensar em outra coisa. A gente precisa, né, ter essa curiosidade de pensar, ir além, buscar, como você falou, né, buscar mais informação, buscar outras perspectivas, né, buscar a diversidade de opiniões, de experiências, enfim. E acho que a curiosidade é esse mundo interno. Muito legal, adorei, curiosidade. Você falou, eu já estava visualizando aqui uma história, porque a curiosidade transcende, né? E é muito legal, se a gente inventou, porque a gente inventou mesmo, a gente pode desinventar e criar uma coisa melhor, né? Vamos co-criar pensamentos bons, vibrações boas. Camila, gratidão, sensacional, parabéns pela pessoa que você é, por estar engajada no Teto. E, pessoal, é o seguinte... Todas as segundas e quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Hoje a gente teve o privilégio, a oportunidade de estar com a Camila Jordan, da ONG Teto, e passou um monte de informação. Essa live fica gravada na TV Pública, no Facebook. E se você puder, se te interessar, que eu sei que é um chamado bem legal, segue a gente no Instagram, Inteligência Solidária. Lá tem todas as pautas que o programa já teve, os contatos do pessoal que já passou, para quem quer se entrosar, e ter as informações do nosso programa. Boa noite para todo mundo, até quinta-feira. Um abraço virtual. Obrigada, Camila. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.